Muito bom dia. Estamos iniciando o programa Campo e Lavoura deste sábado, hoje 15 de abril de 2023. Durante a semana, nós realizamos uma matéria sobre a produção de soja no estado de Rondônia. Quem nos acompanhou foi o Vitor Paiva, diretor técnico da AproSoja. Nós percorremos várias áreas aqui no Baixo Madeira, no Alto Madeira. O Madeira está lindo, está jogando água para fora. É como dizem no Sul, o Madeira está bufando. E é verdade. E também entrevistamos o diretor do porto aqui da capital, o doutor Fernando Parente. Fizemos uma matéria tipo ping-pong, ele e o Vitor Paiva conversando no porto, aqui na capital, onde mais de 500 caminhões encontravam-se, ou talvez mais ou menos, uma quantidade imensa de veículos carregados de soja para descarregar nas barcaças que seguiram em direção ao Humaitá. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu não vou me esticar muito, porque nós temos muitas imagens bonitas dessa matéria, então vamos chamar a matéria e, na sequência, os nossos comerciais e daí para frente o programa Campo e Lavoura segue. Vitor Paiva, diretor executivo da AproSoja. Nós estamos aqui às margens do Rio Madeira, do outro lado, ou seja, nós estamos aqui na área que pertence ao estado do Amazonas, corretamente falando, ou geograficamente falando. Muito bem, do lado de lá é Rondônia. Muito bem, Vitor, vamos falar da soja que passa por aqui. Bom dia e seja bem-vindo ao Campo e Lavoura. Bom dia, Zé. Obrigado pelo espaço, a gente poder conversar um pouquinho sobre a sojicultura no estado de Rondônia, que é uma realidade, né, Zé? E cada ano que passa, a gente percebe o desenvolvimento e a responsabilidade desse setor, né, e a importância dele na economia do estado de Rondônia. Perfeito. A projeção de crescimento para esta safra? Então, Zé, o ano passado, a safra do ano passado foi em torno de 1.600.000 toneladas, né, a produção. A expectativa agora, que já praticamente está encerrada a colheita já, chega em torno de 1.800.000, mais ou menos, né? Onde houve um acréscimo significativo da área de plantio do estado, né? Ou seja, o ano passado tínhamos em torno de 460 e um pouquinho mais, né, 1.000 hectares de lavoura. E esse ano já passamos a faixa dos 535.000. Então isso houve um acréscimo mais de 16% de uma safra para outra, né? Isso é significativo, né? Mas também com essa ampliação da área, também os desafios aumentam, né, Zé? Então, Zé, aqui ao fundo, né, provavelmente a gente consiga pegar as imagens, né? Tem dois grupos de barcaças aqui no fundo, uma que está vazia por ser carregada e outra já está cheia, esperando as demais, né? E no outro lado aqui nessa beira do rio, Zé, nós temos a estrutura do Porto SOF, que é o chamado porto organizado, porto público do estado, né? Onde uma das trades tem um contrato, né, para poder trabalhar ali. E também temos a estrutura da outra trade, que é a Cargill, né, que também trabalha aqui nesse porto. Nós vamos sair daqui agora e vamos visitar outra área que também trata do desenvolvimento e do escoamento da produção de soja aqui do estado de Rondônia. É isso, Vitor? Então, Zé, esse barranco aqui do rio é rico, né? É rico em oportunidades, né? Nós vamos visitar uma estrutura aqui da Mega Logística, que trabalha com prestação de serviço, né? Onde uma outra trade trabalha muito com eles, que é a Bunk, né? Onde inclusive está fazendo um trabalho lá de descarga de caminhão, só para mostrar também a expansão, né, e o potencial da soja no estado. Trocamos de ângulos, trocamos o chapéu pelo capacete e agora estamos de óculos em outra área do porto aqui para mostrar o carregamento de soja aqui nesta área. Vitor, aqui objetivamente estamos aonde?
Nós estamos em cima da estrutura da Mega Logística, que presta serviço para as trades, né? Na beira do barranco, é uma estrutura flutuante, coberta inclusive, né? Porque se caso houver algum problema de chuva, né? Não para, né? O carregamento. No outro lado do Rio Madeira, aqui em Porto Velho. Perfeito. Agora, aqui já estão com óleo carregando uma barcaça e tem uma fila para ser carregada. Então, tem uma barcaça aqui no nosso lado, quase cheia já, Zé, tá bom? E os comboios saem daqui em direção aos portos, né? Porque aqui em todo o barranco do Rio Madeira não é considerado porto, e sim transbordo de grãos, tá bom? Porto é onde encosta o navio, aqui não encosta, então não é o chamado porto, tá? E saem os comboios daqui de Porto Velho em direção a Itacoatiara, em direção a Manaus, né? Com 6 barcaças, com 12 barcaças, até 20 barcaças, dependendo do carregador, não é isso? Tá bom? Se ele for potente, ele leva 20, até mais de 20 barcaças, tá? Nesse momento está sendo quase que já cheia uma barcaça aqui na beira do rio. E para você aqui do estado de Rondônia, o estado de Rondônia hoje ele tem 4 grandes regiões de soja, Zé, tá bom? O Cone Sul, onde todo mundo sabe que hoje está em torno de 45% da área de cultivo de soja ainda está no Cone Sul. Depois tem mais 3 áreas de expansão, que é a área da 429, ali onde fica São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé. Tem a região do Vale de Jamari, onde Ariquemes é a cidade polo. E tem a região aqui de Porto Velho, onde a gente considera Itapuã, Candeias, Porto Velho e a nova fronteira agrícola do estado, que é a Nova Mamoré. Ou seja, o norte do estado, Porto Velho, está se transformando numa nova fronteira agrícola. Sem dúvida, hoje quase 40% da área cultivada do estado já está nessa região do norte do estado, considerado o Vale de Jamari e Porto Velho. Então, hoje a soja é um dos principais produtos, né? Da economia do estado, né, Zé? E com ampliação. Nós temos um potencial no estado, Zé, em torno de 2 milhões de hectares, né? Para ser cultivado. Hoje nós estamos com praticamente 1/4 disso, né? Tá bom? Então tem muita coisa ainda para acontecer no nosso querido estado de Rondônia. Para finalizar o nosso trabalho de hoje, no porto aqui, em Porto Velho, é a redundância Porto e Porto Velho, mas tem que ser assim e vamos em frente. Você viu as exportações de soja, você viu tanta coisa bonita e para encerrar vamos conversar com o diretor do porto, o Dr. Fernando Parente. É isso? Exatamente. Muito bom. Então é que eu costumo, Luiz Parente, não sei porquê, mas agora acertei. Muito bem. Doutor Fernando, muitas cargas aqui aguardando. Sim, é positivo. Nós estamos num período onde o nível do rio favorece bastante. A produção de soja tem o seu escoamento garantido aqui no Porto Organizado. Temos o fluxo também da carga geral, que tem aumentado cada vez mais, e também da parte fertilizante. E algumas propostas também de outras empresas que estão interessadas em vir para o Porto, para trazer novos investimentos, melhorar a infraestrutura e ajudar, assim, o escoamento da produção agrícola do estado. E você, o que diz? Então, Zé, uma estrutura interessante aqui, né, o Porto Organizado, que chama, que é o Porto Público, né, da Porto Sof. E nós, como a ProSoja, no caso, a Associação de Produtores, o que a gente precisa, né? Precisa que os produtores se organizem, né? Se unam para poder estar aproveitando esse espaço, essa logística toda, essa estrutura que está à disposição do Estado aqui. Já temos conversado com o presidente Fernando Parente, né, sobre essa situação. Tem alguns grupos já interessados, né, presidente, tá? E espero que dê tudo certo e estamos aí à disposição. Doutor Fernando, em termos de investimento? Bom, nós estamos prospectando agora novas empresas que vão vir com contratos regulares, que o Porto e o governo do estado se preocupou em preparar todo o ambiente de negócios para permitir que novos investimentos venham. Afora isso, nós temos investimento do governo do estado na parte da melhoria do nosso cais
E temos também, por parte do governo federal, aderimos agora novamente ao PAC, né, que é o Projeto de Aceleração do Crescimento, e esses investimentos já foram colocados para o governo federal também. Então eu acredito que... Quanto? Isso vai depender muito, nós estamos colocando as nossas necessidades, né? Hoje é necessário pelo menos um investimento de 20 a 30 milhões de reais para que a gente possa dar capacidade, melhorar e ampliar essa capacidade de movimentação do porto organizado. Mas o governo do estado já tem atuado com a gente com relação a trazer a parte da pavimentação, que é o que a gente carece bastante hoje, e também a parte de investimento em áreas comuns aqui do porto, áreas que permitam uma armazenagem melhor, permitam também um acondicionamento melhor dos caminhões no porto, e também temos uma situação que está sendo encaminhada, que seria a solução definitiva do alfandegamento do porto organizado de Porto Velho. Essa demanda está sendo tratada diretamente com a Secretaria do Porto de ANTAC, junto com contratos regulares que vão permitir investimentos para trazer um equipamento que hoje que teria condições de atender tanto a portos do sul e sudeste, e que essa estrutura venha para o porto organizado. Tá? Muito bom. Vitor, só falta chegar o dinheiro para a soja crescer mais, né? A produção está aí, não é isso? A produção está aí, mas é bom saber, né, que o governo do estado está investindo nessa parte de logística, que é um dos gargalos que nós temos hoje no estado, tá? E a tendência é crescer, né, Zé? Como já falamos, cresceu em torno de 16% a lavoura, né, do ano passado para cá. Se continuar nessa pegada aí, esse importante investimento aqui no porto vai auxiliar muito o setor. Muito bom. Agradeço a sua gentileza e sucesso nessa empreitada. Porque caminhões, o que não falta aqui no fundo, né? Bastante. A nossa movimentação, graças a Deus, está sendo muito produtiva e está crescendo cada vez mais. Eu acredito que o porto tem a obrigação de se colocar à disposição para melhoria do equipamento, para trazer novos investimentos. Eu quero agradecer a oportunidade, senhor Zé. O senhor já conhece a nossa estrutura e sabe das nossas necessidades. Agradeço a importância que o senhor nos traz aqui, demonstrando para o Estado a necessidade que nós temos. E agradeço a toda a audiência também, no entendimento que esse porto organizado pertence ao governo do Estado, pertence à população do Estado de Rondônia, e nós estamos trabalhando firmemente para trazer melhores condições de trabalho, não só para o trabalhador portuário avulso, o trabalhador portuário em si, mas também para que novas operações venham e que a gente consiga, que nós consigamos nos tornar um catalisador de negócio para o Estado. Vitor, muito obrigado pelo apoio e de nos acompanhar aqui, né? Obrigado, Zé. A professora já agradece pelo espaço também, mostrar a importância do setor para o Estado. O pneu que você procura com preço que cabe no seu bolso, você encontra aqui na Pemasa. Confira. Pneu Assurance Max Life 17565 R14 para Palio, Fox e Corsa, 348,99 no Pix ou 12 vezes de 32,16 no cartão. Pneu Wrangler Workhorse com componente de soja, 265,70 R16 para L200 Hilux e SW4, 1.085,99 no Pix ou 12 vezes de R$100,10 no cartão. Promoção válida enquanto durarem os estoques na Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. A gente tem sempre tarefas do dia a dia, não é? Arrumar a cama, escovar os dentes, deixar tudo certo em casa. E nessa rotina, a gente tem que combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Garrafas só viradas para baixo. Vasos não pode ter pratinho. Caixa d'água é sempre fechada. E nada de água acumulada por aí, hein? Na luta contra o mosquito. Governo do Estado de Rondônia. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar.
você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo, para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões, com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br, o Diário da Amazônia Digital. Pois é, ok? Mesmo neste sábado, 15 de abril. Muito bem. O programa Campo e Lavoura vem acompanhando esses movimentos de produtores rurais. Uns dizem produtores, outros chamam de invasores, outros chamam de sem terra, outros chamam de MST, e denominação é o que não falta. Eu tenho estudado muito essa questão, quando começou, de fato, esse processo, lá atrás, em 1960, por incrível que pareça. Existem muitos livros, muitas matérias, muitas reportagens publicadas sobre esse tema. Regularização fundiária, reforma agrária, agricultura, pecuária e por aí afora. Muito bem. É um tema complexo, é verdade, porque até 1960 o Brasil era um país colonial. O homem produtor rural vivia ali, produzia com um aradinho 9, uma junta de boi, 2 no máximo, a carretinha, a carrocinha, e ficava por aí. Colocava uma safra no galpão, fazia a outra, vendia, e assim ele vinha nessa toada de grilo, vamos dizer assim. Os tempos mudaram e mudaram com muita força. Foi um impacto, na minha concepção, muito forte. E eu convidei para participar do programa hoje o meu colega, o Solano Ferreira, para a gente conversar sobre esse tema. Solano, além de jornalista, é sociólogo, é pensador, tem livros publicados também. Eu acho que a gente pode contribuir. Não precisa fazer um programa para ter a maior audiência do Estado. Que meia dúzia de pessoas ouça e tire proveito do que vai ouvir. Essa é a proposta, Solano. Então, Solano, agora nós vivemos um momento crítico aqui no Amazonas, não é? Mais de 5.000 cabeças de bovinos presos, embretados. O governo não sabe nem o que fará com tanto gado. Se abate para dar para os pobres, se vende, enfim, quer dizer, uma confusão, polícia ambiental, IBAMA, segurança nacional, enfim. Eu tinha um convidado que não conseguiu sair de lá do Amazonas para vir participar do programa exatamente em função dessa pressão toda. Então, Solano, como é que a gente pode começar avaliando esse processo? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Zé Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando o Campo e Lavoura. É uma situação bastante delicada, porque você até fez aí na sua explanação inicial um pouco de tudo, e é isso mesmo. Ali tem um pouco de pessoas que realmente não têm terra e querem um pedaço de terra para trabalhar. Tem alguns ali que são mal intencionados e entraram sabendo que era área pública, e alguns até com financiamento público para isso. Então tem de tudo um pouco. Agora, o que precisa nesse momento é o governo brasileiro está sendo pressionado, as exportações brasileiras dependem de um controle ambiental, principalmente no bioma amazônico. Quando se fala em controle ambiental, nós temos que lembrar que o Brasil tem 5 biomas e todos eles sofrem pressão, né? Mas a Amazônia ela tem uma visibilidade maior. Os outros biomas, o que ainda resta tem um certo controle, com exceção do Cerrado e do próprio Pantanal, que também sofre uma pressão muito forte. Mas a Amazônia é a que está mais vulnerável
e é a que tem maior visibilidade internacional. Então é uma questão mesmo de sobrevivência dos negócios exteriores do Brasil, né? Ou o Brasil controla essa situação, ou então começa a ter embargos às exportações brasileiras e o país também passa a ter algum tipo de sanção internacional nas relações exteriores, né? Principalmente nesse momento em que o agronegócio brasileiro vive um momento bom, não é, Solano? Teve um boom aí, uma explosão de crescimento, uma explosão de desenvolvimento. Agora, o que ainda falta no Brasil é um investimento maior em tecnologia e também em modernização. O que seria isso? Hoje já tem agricultura de precisão, né, que trabalha com GPS, que trabalha com equipamentos de alta tecnologia, que produz mais em menos espaço, e nós precisamos fazer com que essa tecnologia chegue ao alcance de todos, né? Hoje está na mão de grandes produtores, mas o médio produtor também precisa ter acesso a esse tipo de tecnologia. O pequeno produtor também precisa ter acesso a um tipo de tecnologia. Você bem lembrou aí na sua introdução que o Brasil ele vinha de uma cultura agrícola, mas era uma cultura agrícola baseada no quê? A produção para a subsistência e a venda do excedente. Hoje é o contrário. Hoje não se vê mais a agricultura como um espaço de sobrevivência para vender o excedente, mas vê o campo como um negócio, né? Por isso que se fala hoje agronegócio. Então, o produtor rural ele está deixando de ver a terra como um lugar onde ele planta para comer e sustentar a família, para ver como um negócio que, além de dali tirar o seu sustento e a manutenção da família, também é um empreendimento e ele está vendo isso como negócio. Perfeito. Agora, esse negócio, ele tem o seu lado altamente delicado, né? Tem nuances aí, principalmente quando começa a se falar na área ambiental, na área de preservação, na área de APPs, na área de preservação de cabeceiras de rios. Porque lá fora, pelo que se lê, eu não conheço, veja bem, eu nunca fui na Europa não conheço a agricultura do Canadá, mas pelo que se lê, lá eles já acabaram com tudo. E nós aqui ainda estamos com esse cuidado, né, Solano? O que a gente precisa observar é o seguinte, a questão de épocas. Quando eles devastaram tudo e plantaram tudo e ocuparam esse espaço de uma forma desordenada, a técnica aplicada naquele tempo era essa, era o método utilizado. Hoje nós temos uma pegada diferente. Nós estamos aí diante de uma crise climática, nós estamos aí diante de uma transformação social e estamos aí diante de uma nova geração que está pensando e reconstruindo um futuro para que eles possam viver nessa terra. E o que envolve isso aí? Novos hábitos de consumo. Hoje as pessoas já observam mais no rótulo para ver de que é feito o produto, de onde veio, qual a origem daquilo. Esses dias eu peguei uma caixinha de fósforo e estava lá o selinho de floresta plantada, né? E aí eu fui ler ali os detalhes. Esse produto é feito à base de bambu reflorestado, não é mais nem pinho, agora é bambu, né? Para que plantar pinho para fazer fósforo e palito de dente ou qualquer outro artefato de madeira pequeno? O bambu cresce muito mais rápido, desenvolve muito mais rápido e dá o mesmo efeito. É mais quantidade e menor espaço. Então é um novo pensamento, é uma nova cultura, é uma nova forma de consumo, é um novo olhar industrial e isso não é só uma pressão em cima do Brasil, isso é uma pressão mundial. Então, a cada vez mais, o consumidor ele vai exigir das empresas produtos que tenham o menor impacto ambiental e que tenham o menor impacto social
e marcas que sejam voltadas para a inserção social. A questão de gênero, a questão ambiental, a questão da forma que se relaciona com o público está sendo repensada. Aquela cultura industrial que vem ali da década de 40 já não se aplica mais no mundo moderno. Então são essas observações que o Brasil precisa ter para continuar como uma grande nação e alcançar uma posição em que merece, né? Solano, e nesse momento de transformação, isso é indiscutível, né? Como é que você avalia, você como professor, enfim, como é que você avalia o comportamento do governo brasileiro diante desse processo? O governo brasileiro, ele está atento a essa tendência mundial. E não está, as decisões nesse momento que estão sendo tomadas, se agrada ou desagrada a alguns, é aquilo que é necessário para o país num curto espaço de tempo e num longo espaço de tempo. Então nós não podemos pensar o país no agora e naqueles que são próximos de mim, mas temos que pensar o Brasil como um todo, um processo de produção que seja responsável para que mais adiante tudo isso venha a valer. Porque não adianta nada manter esse modo de ocupação do espaço agrário, sendo que daqui a curtíssimo prazo, talvez 2 anos ou 5 anos, o Brasil não tem para quem vender. E aí? Como é que vai fazer? Então, assim, nós temos que fazer uma projeção de produção, tanto no campo quanto industrial, visando o mercado. Agora, logo após a posse, o Lula visitou a Argentina, o Uruguai, e teve contato com os presidentes aqui da América Latina, mesmo que não foi presencial, mas pelo menos por telefone ou através dos seus embaixadores, para tratar de uma reorganização do comércio aqui na América Latina. Isso é importante para o Brasil? Demais. Quem é que fornece produtos para esses países que estão aqui na América Latina? Estados Unidos e China. E o Brasil está aqui. E às vezes compra também da China e dos Estados Unidos e não está produzindo para vender para essa demanda de cliente tão grande ao nosso redor. É verdade. Que chega a mais de 200 milhões, 200 milhões de clientes, de clientes potenciais e que nós não estamos conseguindo alcançar. Então nós temos que ver assim, muitas questões de competitividade. Vamos citar um exemplo aqui. Se um produto vai sair da China ou sair dos Estados Unidos para chegar num país aqui ou no nosso, ou num país vizinho, o produto pode ser competitivo, mas essa logística vai encarecer esse produto. Se nós produzirmos isso aqui, nós vamos atender com mais competitividade de preço. Então eu vejo que uma produção agrícola responsável e a recuperação da indústria brasileira são 2 prioridades que precisam ser conduzidas de uma forma assertiva. Muito bom. Solano, eu vou chamar Sustenutri, parceiro do Campo e Lavoura, e retornamos já neste bate-papo gostoso. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes porque eu aprendo alguma coisa. E estou aprendendo com você aqui, viu? Sustenutri e a gente volta já. Você sabia que a alimentação do seu rebanho é a chave para o sucesso do seu negócio? A Sustenutri Nutrição Animal está aqui para cuidar da melhor maneira do seu rebanho, visando sempre a sustentabilidade no campo. A Sustenutri tem um amplo portfólio de ração para gado de corte e também para o gado de leite. E para você, produtor, não ficar no prejuízo em nenhuma época do ano, aqui você também encontra rações e suplementos mineral
tanto para a época da seca como para a época das águas, para animais criados a pasto em sistema de semi-confinamento ou confinamento. Então você, produtor rural, já sabe que o seu melhor amigo na hora de alimentar o seu rebanho é a Sustenutri. Vem já pra cá! O meu maior empreendimento é ter uma cidade cada vez melhor para a minha família. É com o IPTU que você ajuda a Prefeitura de Porto Velho a fazer grandes obras e alcançar marcas históricas. E com a sua contribuição, já foram feitos mais de 400 quilômetros de asfaltos, iluminação em toda a cidade e resolvidos problemas antigos de infraestrutura. Aproveite para pagar o seu IPTU com 20% de desconto. Acesse meuiptu.pvh.br. Prefeitura de Porto Velho. Quem já fez, agora vai fazer muito mais. Com mais trabalho, tem mais futuro, tem mais dignidade. Com mais trabalho, tem mais ajuda, tem mais garantias. Com mais trabalho, tem mais proteção, tem mais segurança. Com mais trabalho, tem mais mudança. Governo do Estado de Rondônia, fazendo sempre mais pelos rondonienses. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Se liga nos horários da nossa programação. Às 18h30, Plantão Segunda Edição Revisa. Com muito bom humor, as notícias policiais do dia. Jornal da Rede. Informativo noturno que traz a informação precisa. 19h30, Léo Ladeia tem sempre uma conversa interessante para compartilhar. É isso aí, e o campo e lavoura é assim mesmo. Solano, esse contexto ele é delicado, né? Porque nós saímos de um processo arcaico, né? E entramos num processo violentíssimo, né? De queimada, evolução do campo, veneno nas lavouras, combate ao gafanhoto. Eu me recordo, lá na fazenda que meu pai trabalhava, meu pai era agricultor, claro, eu também fui, a gente caçava gafanhoto com cachorro. E era nuvens e nuvens de gafanhoto. Hoje nem gafanhoto existe mais, Solano. Colocava espantalho na roça do milho, para espantar as maritacas, papagaias. Então, veja só, tem também uma tendência de consumo de produtos agroflorestais e produtos orgânicos. Só que a produção orgânica, ela custa muito caro. Justamente por isso. O que é mais fácil, colocar os gafanhotos para correr com um cachorro ou aplicar um veneno com o trator, né? Então... Olha, eu gostava de soltar cachorro nos gafanhotos, né? Mas não surtia efeito desejado, não viu? Então, assim, coisa de moleque, soltava né? Foguete para espantar as maritacas no milho, colocava o espantalho lá para ficar fingindo que era alguém na roça. Então, era uma cultura também de um espaço pequeno. Hoje, uma agricultura expansiva, não dá para usar esses métodos. Só que, de outro lado, existe uma exigência do consumidor moderno por produtos de melhor qualidade, menos veneno. O Brasil, por exemplo, o uso de agrotóxicos é um volume exorbitante.
chega a média de entre 6 a 7 litros de agrotóxicos por pessoa por ano. Isso é uma loucura, né? Por ano. Então é um número muito grande de metais pesados que estão entrando no corpo das pessoas. Então o consumidor atual ele é mais consciente nesse sentido. Então vai ter que ter a aplicação pulverizada? Vai. Mas os produtos eles terão que ser menos agressivos. Então mais investimento em ciência e tecnologia, mais investimento em pesquisa, mais investimento em conhecimentos, apropriar daqueles conhecimentos antigos, de práticas antigas, de técnicas antigas, reproduzindo isso de uma forma que seja sustentável. Então essa é a tendência do mundo e o Brasil não pode ficar alheio a isso. De jeito nenhum. Então, se essa é uma tendência, se o consumidor do futuro, e esse futuro é a curto prazo, ele exige isso, ele vai querer isso, e a tendência nas prateleiras será essa, nós temos que desde já, nos adaptar para isso. Inclusive, ontem eu conversava com uma pessoa a respeito do que fez a China se tornar uma grande potência. Enquanto as grandes potências mundiais seguiam o mesmo modelo de produção, a China, há 20 anos, 30 anos, estava planejando um futuro. Como vai ser o mercado daqui 30 anos? Como vai ser o mercado daqui 50 anos? Era isso que eles estavam fazendo, planejando para isso e se preparando. Pensando nisso e se preparando para isso. Aí, de repente, do nada, o grande tigre asiático, como que surgiu? De um longo tempo, de uma construção passo a passo. Então, nós não podemos pensar no futuro se não for um futuro planejado. Nós precisamos ter um planejamento ordeiro, assertivo e dentro de uma tendência econômica e de consumo para o mundo. Que potencial para isso nós temos? Um exemplo, a tilápia. Por que não se produz tilápia em Rondônia, por exemplo? Mato Grosso tem um frigorífico que abate por ano 4 milhões de toneladas de tilápia. O Tocantins tem um frigorífico, cooperativa, enfim, um trabalho pesado, que eles trabalham com mais de 5 milhões de toneladas desse pescado. E aqui Rondônia não pode entrar tilápia. Tem a questão de ser uma espécie exótica, né? Mas esse exótico ali para Mato Grosso vale, para Tocantins vale, para Bahia vale, para São Paulo vale para o país inteiro, menos para Rondônia. Aí entra em consideração um estudo de biomas. Como falei no bloco anterior, o Brasil tem 5 biomas. É verdade. Né? Então, qual bioma que você pode colocar uma espécie exótica? Tipo, houve uma época aqui em Rondônia que teve aquele fervor pela teca, pela bandarra, e não houve uma pesquisa adequada. Foi uma pesquisa de pequena escala. E aí, quando percebeu que aquele plantio uniforme, somente uma espécie, e daquela espécie não reproduzia aqui da mesma forma que em outras regiões. Então, houve uma perda de tempo, uma perda de investimento. Por isso que o investimento em ciência, tecnologia, o investimento em pesquisa não pode ser adormecido. Você não faz uma agricultura em grande escala sem isso, sem conhecimento científico, sem informação precisa. Você não faz um desenvolvimento... A Embrapa brasileira está chegando na África. Não é? Então, para você ter uma ideia. Eu lembro que quando eu estava como repórter, eu fui fazer uma matéria na Embrapa de Porto Velho sobre a melancia amarela. Muito boa, por sinal. Eu achei que ia chegar lá, pegar a melancia que era vermelha, virou amarela e pronto. Naquele tempo que eu fiz a matéria, já tinha 20 anos de pesquisa para se chegar a essa fórmula. Então não é um processo assim, da noite para o dia você muda de cor. Não é como o glacê de um bolo que você coloca a cor que você quiser. É uma transformação genética que vai de ciclo em ciclo da planta até estabelecer um padrão.
Então, naquele tempo, 20 anos, aí eu perguntei para o pesquisador, concluiu? Ele falou, ainda não. Estamos com 90% pronto, mas ainda falta um pedacinho. Um pedacinho. Aí eu saí dali refletindo 20 anos para se constituir uma nova espécie genética. É por isso que tem que se pensar a longo prazo. É por isso que tem que olhar para o Brasil com um olhar de futuro. Olhar para o negócio como um olhar de futuro. Isso é sustentabilidade. É você fazer com que isso vai refletir mais adiante. Agora há pouco nós estávamos falando aí da agricultura de subsistência. Aquele agricultor de subsistência, que eram os nossos pais, os nossos avós, eles prepararam uma herança, mas não prepararam os sucessores. Os herdeiros, ao herdar, venderam e foram para a cidade cuidar de outras coisas. Eles não estavam preparados para dar continuidade àquela produção, àquele campo, àquela propriedade. Aquele amor à terra, aquele amor à propriedade, isso aqui foi eu que plantei, essa tulha foi eu que construí, esse forno foi a minha mãe que assava bolo aqui. Isso pouco importa para uns sucessores. Não só o bolo, o pato. O marreco, o frango. Né? Essas nuances sentimentais pouco importa para os herdeiros. Importaria para os sucessores. É diferente. É diferente. Então nós temos que preparar, quando se fala em uma agricultura de sustentabilidade, não se fala só em questões ambientais, fala em manter esses ciclos para que no futuro continue produzindo muito, para que no futuro continue fazendo muito. Hoje o Brasil tem um problema grande aí de expansão do solo agrário, mas em virtude de quê? Baixo investimento em ciência, tecnologia e pesquisa. Logo a terra se torna imprópria, né? Antropizada, se abandona aquela terra e vai para outra. Por que não se recupera? Quando se fala o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Espanha, nós temos a aqui terra é a mesma, o território é pequeno, a terra é a mesma, mas se renova, se trabalha. Nós temos aqui 5 milhões de hectares de terra antropizada. Antropizada. Não é que não produz Ou nada. seja, é uma nação da Europa inutilizado dentro do nosso país. Inutilizado. Não, dentro do nosso estado. Dentro do nosso estado, aliás. Então, veja a importância disso. Se você tem um investimento nesse sentido, você recupera essa área para novos cultivos. Sim. Você aumenta a produção dentro de um mesmo espaço que já está aberto para a produção. Muito bom. Eu vou chamar os nossos comerciais e voltamos já neste programa fantástico de sábado, hoje, 15 de abril de 2023. Vamos continuar esse papo com o Solano Ferreira, nosso colega de profissão, nosso amigo. Aí, mas voltamos já. É com você aí, garoto. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Show de ofertas na Visão Materiais Elétricos. Preços, condições e oportunidades que você nunca viu. Confira. Lâmpadas de 9 watts Avante, R$ 3,49. O quê? Só R$ 3,49. Lâmpadas de 30 watts Avante, R$ 19,90. Refletor de 100 watts, R$ 54,99. Luminárias de embutir quadrada, 24 watts, R$ 26,50. Visão Materiais Elétricos. Sempre uma loja pertinho de você. Zona Leste e Zona Norte. Quem tem a melhor cobertura é Brasil Digital. Quem atende com gente que não roubou é Brasil Digital. Quem conta com suporte 24 horas é Brasil Digital. É Brasil Digital. É Brasil Digital. Brasil Digital. Pra sistema
velocidade de até 1000 mega. Planos a partir de R$ 69,90. Clientes Brasil Digital têm vantagens em dobro. Entre em contato. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar. Você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo, para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões, com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br. O Diário da Amazônia Digital. É isso aí. E estamos caminhando para o final do Campo e Lavoura deste sábado. Solano, e essa confusão aqui, parece que querem derrubar a República do Amazonas, não é? Que coisa de doido, mais de 5 milhões de cabeças de bovinos confinados, uns presos, outros levados para áreas que não se sabe ainda com clareza que destinos serão dados a esses animais. Fala-se na possibilidade do governo adquirir e abater esses animais num grande frigorífico e doar essa carne para as famílias carentes. Fala-se tanta coisa, mas o fato é que o gado está lá e o clima é pesado. Eu tinha um convidado que vinha participar do programa, junto com você, o empresário Leonel Bertolini, que tem fazenda naquela região, tem frigorífico, está tudo interditado, segundo ele. Inclusive, ele não pôde vir, porque não deixaram ele atravessar. Né? Então, vamos avaliar com frieza esse processo. É uma situação bastante delicada, porque as pessoas ocuparam esses lugares por uma falha do próprio Estado brasileiro. Uma omissão, uma falha, algo aconteceu. Nesse espaço, cometeram crimes ambientais, porém produziram em cima da terra. Então tem 2 pesos, 2 medidas. O que fazer, o questionamento é o que fazer com essa produção. É um prejuízo muito grande, naturalmente, uma perda muito grande. Tem o dano ambiental, mas tem também o dano social. Não é fácil tomar uma decisão nesse sentido. Além disso, a imagem do país lá fora, né? Porque externamente essa ação vai refletir bem para os negócios do Brasil no exterior. Tipo, estão fazendo alguma coisa, estão combatendo. Portanto, nada de embargo. Mas, de outro lado, internamente tem um problema a ser resolvido, um problema a ser administrado. Né? Como está sendo conduzido isso, não está claro, não há uma explicação do Estado brasileiro nesse sentido de dizer como está fazendo essa ação, que destino será dado, porque também não pode fazer como fez na fazenda Pau d'Óleo, né? Abandonaram os búfalos e viraram selvagens. O que não pode também é abandonar esse rebanho aí na Amazônia para que não vire selvagem, como aconteceu também em Roraima com os cavalos, que também viraram selvagens. Foram todos em processos parecidos a esses, situações vividas parecidas com essa, né? O que fazer, deixa para depois e o depois fica definitivo. Vai se fazer um encontro de contas, as multas ambientais serão compensadas com o confisco desses animais, desse rebanho, também não está claro. Por enquanto, uma ação de retirada
em cima de uma questão legal, mas não está sendo considerado aí também a questão econômica e a questão social do problema, que também deveria se discutir. A partir do momento aí que fecharam a estrada, criaram o bloqueio, essas dores vão chegar em algum lugar. Alguém vai dar eco, vai chegar a algum lugar e vai se discutir o problema. Porém, tem 5 dias de prazo para se resolver. E em 5 dias você não tira aquela quantidade de bois que está hibernada por lá, né? Porque se fosse assim, tirar você vai lá e fecha um garimpo e detona com equipamento, com o que tem lá dentro, e se tiver minério, recolhe e coloca num cofre de um banco. O animal é diferente. Ele tem que todo dia tomar água, todo dia tem que se alimentar. Tem espaço para isso? Aonde que ele vai ficar? Ele vai ficar no local onde está? A cerca vai quebrar? Ele vai fugir? Vai ficar selvagem? Ou seja, existem vários outros problemas em cima de problema. Tudo precisa ser resolvido. Tudo precisa de uma solução. Não é só vamos resolver o aqui e agora, que o Brasil tem muito disso. Vamos resolver o imediato, o depois fica para o mandato de quem vier depois de mim. Não existe no Brasil um pensamento de governo que possa pensar na posteridade, que possa pensar no que vem pela frente. Por isso que nós temos uma sucessão de governos que faz, desfaz. E quem vai pagando a conta? Um país que tem uma carga tributária altíssima, um modelo de sistema trabalhista que não se aplica mais em lugar do mundo, uma política econômica inviável, baseada em especulação, e vários outros problemas, justamente porque não há um pensamento que possa ordenar as ações visando o futuro. E, em resumo, o que poderá ocorrer com essa boiada? Como diria o ministro, eles vão passar ou vão ficar por lá? Isso aí, a partir do momento que toma uma dimensão como essa, torna-se um problema geral. Já não é mais um problema da fiscalização do Estado brasileiro com alguém que cometeu alguma infração. Já tornou um problema geral. Então isso aí merece, no mínimo, uma explicação. Merece, pelo menos, vir a público e dizer o que está acontecendo, por que está sendo feito isso e quais os destinos, quais as soluções. A transparência da coisa pública, não só de obras públicas, mas também de ações e serviços. Faz parte dos princípios da administração pública e isso precisa ser respeitado, né? Precisa ser esclarecido. Eu que estou aqui, você que talvez não estamos sendo impactados diretamente, não tenho terra e não tenho gado lá, mas eu pertenço a esse país e de alguma forma o impacto disso pode chegar a mim. Com certeza, com certeza. Então, assim, no mínimo, explicar bem o que está acontecendo e quais são os destinos. Muito bom. Solano, eu agradeço a sua gentileza. Você tem 2 minutos para o seu comentário final e o Campo e Lavoura está sempre à sua disposição. É bom vir aqui conversar, falar sobre produção, falar sobre futuro, falar sobre economia, falar sobre o estado de Rondônia. Eu vejo que muitos avanços tivemos, mas repito aquilo que nós já falamos no decorrer dessa conversa, para que fique bem claro e bem marcado aqui. A agricultura em grande escala depende de pesquisa, depende de tecnologia, depende de ciência, e isso não pode ser deixado de lado. O Brasil precisa aproveitar melhor o espaço já aberto, investindo mais em tecnologia, investindo mais em agricultura de precisão nos espaços que hoje são antropizados ou mal explorados.
Com isso, o Brasil vai aumentar muito a produção e nós teremos não só um estado forte, mas um país que possa tanto expandir em termos produtivos rurais, como também retomar a indústria brasileira, que eu defendo isso como uma prioridade econômica para o nosso país. Muito bom. O programa Campo e Lavoura fica por aqui, mas retornamos no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um bom dia e até lá. Problemas com drogas? Narcóticos Anônimos pode ajudar. Somos uma irmandade de homens e mulheres que se reúnem para parar de usar e encontramos juntos uma nova maneira